Eu venho há algum tempinho aí na comunidade, tanto Microsoft quanto em outras tecnologias, compartilhando um pouquinho do que eu sei e junto com os demais que eu já citei, o Johnson Cruz, o Flávio e o Marco Sena, a gente idealizou esse evento e hoje é o primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o Azure Backup. Eu abri a votação no grupo de WhatsApp que nós temos sobre Azure e aí eu perguntei lá sobre o que eu deveria falar. Se eu deveria falar sobre Storage Accounts ou se eu deveria falar sobre Azure Backup. A galera preferiu o Azure Backup. Provavelmente por conta de toda essa movimentação que nós temos vivido aí, por conta do bendito Covid, que está nos atormentando um cadinho, e principalmente por conta dos riscos de segurança que a gente tem visto nos últimos dias. Nos últimos tempos, assim por dizer. Então, backup é um ponto que hoje em dia ele é indispensável em qualquer estrutura, seja ela menor, seja ela de maior porte. Independente do tamanho da sua estrutura, você tem que ter essa parte de backup em dia e com ferramentas que são confiáveis. Então, a ideia de hoje, nesse bate-papo, vai ser passar para vocês um pouquinho de como funciona o Azure Backup. Tá? Ele é um produto que ele é extenso, então a gente precisaria de mais de uma live para conseguir trabalhar com ele de uma forma geral. E hoje eu vou passar o primeiro passo, digamos assim, e depois disso a gente vai começar agora com o inicial do Azure Backup e a gente vai avançando, tá? A ideia é fazer mais uma próxima live aprofundando um pouquinho mais sobre o tema. Tranquilo? Só para eu ter uma noção, como é que tá a galera aí que está aqui acompanhando com a gente? Quem é que já utiliza a ferramenta de backup do Azure ou já utiliza qualquer outra ferramenta que seja um backup em nuvem, não seja um backup local? Enquanto vocês respondem, eu vou pegar o link do grupo que eu comentei e já vou postar aqui para vocês. Quem usa uma ferramenta de backup, tá? Pode ser, só não vale ser o Cobian, tá? O das demais está valendo. Preferencialmente em nuvem. Peguei para vocês o chat aí. Não uso nada em nuvem. O Flávio usa o Acronis, é uma baita ferramenta. Nunca configurei, só fiz restore, beleza. Show de bola. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show. Bom, o que rola aqui? Nós vamos... Deixa eu passar aqui basicamente como que é a estrutura desse cara aqui dentro do Azure. Na plataforma do Azure, a gente consegue ter aí, centralizar e gerenciar, ter uma gestão totalmente unificada de tudo que for relacionado à cópia de segurança. Leia-se cópia de segurança, backup de VMs, backup de file server, backup de banco, backup de SAP HANA, por exemplo, para quem já utiliza aí, para quem utiliza o SAP, né, que é uma baita solução. Nós conseguimos, a partir de um único serviço e de uma única subscription, de um único tenant, uma tela, você consegue ter acesso a essa ferramenta e a todas as suas tarefas de backup ali dentro. Então, o que eu consigo backupear? Você já falou aí mais ou menos, mas o que dá para, de fato, levar para o Azure e fazer uma cópia de segurança? Bom, você consegue trabalhar com o backup das suas VMs, seja ela pode estar tanto no Azure quanto localmente. Você pode trabalhar com ela on-premises ou no Azure. Então, mas eu tenho minhas VMs em outro fornecedor de cloud. Não tem problema não, dá para pegar também. Tá, aí meu file server local, consigo fazer? Consegue. E meu banco de dados, dá para fazer? Minhas bases e tudo, eu quero pegar aquilo ali e levar para uma instância em nuvem, salvar isso em nuvem e também quero garantir ali os pontos de restauração, dá para fazer. É uma ferramenta completíssima e com valor super acessível. Nós vamos ver aí daqui a pouquinho, a gente vai chegar nessa parte do custo. Então, para quem tem aí essa demanda de backup e não iniciou, acho que o primeiro passo e um grande passo dentro de uma estrutura com um investimento bem baixo seria iniciar esses trabalhos junto com o Azure Backup. E o melhor de tudo, a configuração dele em si não é algo que seja totalmente complexa. Existem alguns pontos de atenção, mas é um processo simples. A interface do Azure ela é muito intuitiva para qualquer tipo de serviço.
Óbvio que existem ali alguns parâmetros que são configuráveis via linha de comando, mas de uma forma geral, que atenda aí 90% a 80% do público vai ser via console. Então a gente vai conseguir fazer isso de uma forma bem interativa e bem tranquila. O Carlos Eduardo, VMs que estão no vSphere? Tranquilo, dá para fazer também. Vou falar sobre isso hoje? Não sei, estou pensando. Depois eu vou pedir a opinião aí do Flávio, do Johnson, da galera, ver se a gente fala sobre um pouquinho sobre isso. É um pouquinho mais de trabalho, mas é possível fazer sim. Tá? Você consegue fazer backup das VMs tranquilamente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar aqui para o que interessa. Eu vou subir meu Azure aqui. Só me confirmem, por favor, se aparece na tela aí o portal do Azure. Sim, não, a galera está perguntando aqui. Beleza, show. Então vamos lá. Para quem nunca usou, esse aqui é o portal do Azure. É muito simples de usar. Tá? Aqui a gente tem a dashboard inicial, então ele vai te mostrar todos os recursos que foram utilizados recentemente. Aqui para baixo dá para navegar aí numa dashboard, nos recursos, no Resource Group. Aqui a dashboard dá para configurar da forma que você quiser. Tá? Eu não costumo utilizar muito isso aqui. Tá? Já fiz alguns outros testes, mas não faço muito uso. Eu fico mais nessa telinha aqui. Assim como qualquer outro tipo de serviço, o Azure Backup ele precisa de um local para ser alocado. Tá? Então, dentro do Azure, tudo que você cria dentro dele, ele tem que ficar dentro desse cara aqui, que é um Resource Group. Todos. Então, veja aqui dentro do RG Natan, que é o meu Resource Group Natan, eu tenho alguns itens. Tá, eu tenho VMs, tenho duas VMs aqui, VM Backup 1, VM Backup 2, e eu criei alguns outros itens. Para nossa live de hoje, o principal vai ser esse cara aqui, ó, Backup Natan. O que é isso aqui? É um Azure Service Site Recovery. Como assim? É simples. Para a gente criar isso aqui, eu posso vir ou nesse Create a Resource, ou eu já posso vir aqui direto no Resource Group, RG Natan, que seja, e dar um mais lá que eu vou conseguir adicionar esse cara. Então, o primeiro passo para começar a brincar com o Azure Backup é criar um recurso novo. Eu posso digitar aqui na procura Backup. Ele já vai me mostrar aqui a opção, Backup and Site Recovery. Cliquei por aqui. Poderia clicar em Create. Nós vamos fazer um aqui só para mostrar, mas o de fato que vai ser utilizado vai ser o que já está criado lá no RG Natan. Eu defino o Resource Group, como eu comentei com vocês, tudo dentro do Azure tem que ter um grupo de recursos, tem que ter um Resource Group. Eu não consigo criar nada sem esse carinha aqui, tá? Não existe essa opção. É até interessante a nível de organização. E aí eu crio um nome, sei lá, posso criar aqui RS de Recovery Service ou Backup, tracinho Natan, que seja. Tá? E eu defino a região em que isso aqui vai ser alocado. Então, eu tenho várias regiões aqui. Hoje o Azure ele contempla mais de 54 regiões espalhadas no mundo. Tem bastante coisa. Então, eu posso alocar o meu recurso na África do Sul, ou eu posso colocar na Ásia, ou eu posso colocar nos Estados Unidos e tudo mais. No Brasil, enfim. Vamos colocar esse aqui em US. Eu poderia colocar alguma tag. Isso aqui, a nível de gestão, é muito bacana. Então, por exemplo, Owner Natan, no ambiente, Env de Environment, Test. Beleza. Esses recursos aqui são interessantes quando você quiser buscar algum relatório de consumo desse recurso, do recurso de Recovery Service. Tá? Então, se você quiser fazer um filtro lá depois de custo baseado em recurso, você consegue fazendo o uso das tags, ou por dono do recurso, ou por tipo de ambiente. É bacana ter o costume de taguear os recursos para depois ter um controle maior sobre a parte de custo, enfim. Vamos dar um Review Create. Ele vai rodar aqui as verificações, vai ver que está tudo certo, e eu posso clicar no Create. Clicando aqui, ele vai iniciar o deploy. Esse deploy, ele vai ficar rodando aqui, tá? A gente não precisa ficar aqui dentro. Vai ficar rodando aqui numa boa, e aí vamos voltar para cá, tá? Depois que aquilo ali for concluído, ele vai te mostrar, ó,
a sua implantação, o seu deployment foi concluído, e aí você pode começar a utilizar esse cara aqui numa boa. Tá? Enquanto ele está implantando, vamos voltar aqui para o que já existe, que é o backup Natan 01. E aqui dentro é onde a brincadeira acontece de fato. Beleza? Então vejam só, essa tela inicial, nós temos aqui duas opções de bate-pronto. É a opção de backup e é a opção de site recovery. Ó, já terminou. Tá? Clicarei aqui em Go to Resource e viria para uma tela idêntica a essa aqui. Essas duas opções é basicamente onde nós vamos conseguir trabalhar e configurar tudo que é necessário. Tá? Então, a partir de backup, por exemplo, eu vou trabalhar com backup de VMs, backup de file server, backup de SQL, por aí vai. Esse outro carinha aqui, o Site Recovery, é onde a gente consegue, e aí vai ser o nosso segundo passo, é onde nós conseguimos trabalhar com replicação de VMs. Tanto nuvem para nuvem, quanto local para nuvem. Aí é onde a galera pira o cabeção, que é quando a gente diz o seguinte, você pode pegar o seu servidor local, você pode pegar a tua VM e mandar ela para o Azure facilmente, tranquilamente. Oh, mas aí daqui a pouco vai começar a brotar no chat ali. Tá, aí eu consigo mandar VM Windows? Consegue. Linux? Consegue. Consigo mandar máquinas físicas, on-premise, local, bare metal? Consegue. A pergunta que todo mundo vai fazer, consigo mandar máquinas que estão rodando em SXI, em VMware? Consegue. O que mais que a gente consegue? Dá para fazer uma pancada de coisa com isso aqui. E o melhor de tudo, tem um custo baixíssimo e a gente consegue aí manter uma replicação praticamente em tempo real do que está rolando entre o seu ambiente local e o seu ambiente nuvem. Se der algum problema, você vira a chave e começa a trabalhar em nuvem. O RTO, geralmente, o retorno, né, o tempo que você perde aí é de 15 minutos, então é uma ferramenta super bacana que dá para a gente trabalhar tranquilamente. E aí já fica o spoiler, nossa próxima live a gente fala sobre o Site Recovery. Aqui no backup, nós conseguimos trabalhar com os backups de VM propriamente dito, tanto as VMs locais que você tem on-premise quanto no Azure, e a gente consegue trabalhar também a nível de files. Então, seu servidor de arquivo, o seu banco, dá para trabalhar tudo aqui. Como que nós conseguimos fazer isso? A dashboard dele é bem simples, tá? Então nós vemos aqui que hoje eu já preparei esse carinha aqui antes, porque não sei se é só comigo, mas está tendo uma certa lentidão no meu link de internet. Eu acho que é porque a galera está aí em grande parte em home office. Então eu já adiantei algumas coisinhas para a gente conseguir mostrar para vocês como que funciona. Tá, mas ele mostraria aqui tudo para nós, como que tem a checagem de VMs no Azure que já foram feitas. Aqui ele me mostra a quantidade de itens que estão sendo, que eu estou fazendo o backup de fato. E clicando aqui em cima desse carinha, ele já vai me levar para o que eu tenho rodando. Então, olha só, eu pré-configurei o quê? Eu pré-configurei uma VM, que já estava aqui em produção, que é aquela, inclusive, ela está aqui embaixo. Deixa eu puxar a VM aqui, essa carinha aqui. Nós já vamos brincar com ela daqui a pouquinho. Deixa eu mandar para cá por enquanto. E nós temos também um backup de file server rodando. Tá? Isso aqui foi um carinha que eu instalei, é um agente que eu instalei na minha máquina virtual para fazer backups dos meus arquivos. Então, olha só, clicando aqui em Virtual Machine, eu consigo enxergar que a minha VM Backup 01, ela está alocada no meu recurso, ela já fez o processo de checagem inicial para fazer o backup e já tem o backup dela que foi rodado. Então, olha só, o último restore, o ponto de restauração dela foi hoje às 4h31. Beleza? Clicando aqui em cima da minha VM, dando 2 cliques, eu consigo enxergar o que está acontecendo. Ó. Ela fez aqui a parte de Snapshot e Vault. Eu já tenho informações sobre o que foi backupeado ou o que não foi backupeado. Aí um ponto que a gente tem que parar de ir para o mão na massa e ir para a teoria. O que isso aqui significa? Bom, basicamente o seguinte. Como que esse cara aqui funciona? Deixa eu voltar para cá, acho que não está nesse maluco aqui, mas eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem tranquila. Olha só, quando a gente quer trabalhar com backups de VM, isso aí em
grande parte das soluções, se não, sei lá, não vou falar todas para não errar, mas em grande parte funciona assim. Você tira um snap da máquina, deixa ela rodando e você carrega a consistência dos dados para um backup. Então, para o seu cofre, para o seu storage, para o seu NAS, para a nuvem que seja. Então, como que funciona ali no portal do Azure? O que vai acontecer? Essa VM, que é a VM Backup 01, antes de fazer um backup propriamente dito da VM, o que o portal faz? Ele gera um snapshot, que é um ponto no tempo, e é interessante e importante dizer que esses backups, esses snapshots, eles são o que eles chamam de App Consistent, aqui, Application Consistent. Ou seja, eu posso pegar esse ponto de restauração e a partir dele eu posso criar uma VM em cima dela, ou eu posso restaurar em cima desse ponto, desse application consistent, que ele não vai dar nenhum problema, sua máquina vai subir, tá? Porque ele grava tudo que é necessário para que a máquina e a aplicação suba a partir desses pontos de restauração. Então ele faz primeiro esse snap, e depois que ele conclui o snap, ele passa a mandar para o Vault, que aí é o seu cofre de backup em si. Tá? É onde você vai conseguir fazer o backup e restaurar depois, tá? Basicamente, como que funciona? Se nós viermos aqui, eu vou vir aqui novamente, vou voltar, Backup Items, Azure Virtual Machine, posso vir aqui nela, dar 2 cliques, e vou mandar dar um backup. Ele vai dizer aí o tempo de retenção, eu posso setar a data que eu quiser, tá? Então, eu vou deixar isso aqui por 1 mês retido, isso aqui fica em retenção na nuvem, eu dando um OK, ele já vai iniciar o processo. Tá? E como que eu consegui chegar até aqui? Simples. Aqui no meu processo de... nós podemos vir aqui em backup, tá? Lá aqui, ó, começou. Eu defino o que eu quero, onde é que está rodando. Ele está rodando no Azure, ele está rodando no Azure Stack, ele está rodando no On-Premise. Nesse caso, vamos começar aqui com o Azure. Então, eu quero fazer backup do quê? De uma Virtual Machine, de um SQL, de um SAP HANA, de um Azure File Server. De uma Virtual Machine. Vamos lá. Eu preciso definir uma política de backup. O que é essa política de backup? Bom, você define ali como que vai funcionar frequência, retenção e os pontos de restauração. Por padrão, o Azure ele já te entrega uma política padrão, esse default policy, ou eu posso criar uma nova. Se eu clicar aqui em Create New, nós podemos definir aqui Nathan Policy. E aí eu vou dizer, olha, eu quero que essa VM aqui, ela seja feita backup semanalmente, eu quero que ela rode todo domingo e que rode às 1h30 da manhã. Tá? Eu defino aqui a minha time zone. Então, vamos puxar aqui 3, cadê? Brasília. Beleza. Então, toda semana, no domingo, 1h30 da manhã, ele vai rodar esse cara. Quantos pontos de restauração eu quero? Tá? Clicando aqui, ele já vai te informar quanto que precisa para uma frequência semanal. Então, vamos colocar 5 aqui. Eu não vou ter uma retenção diária, obviamente, porque eu estou usando um backup semanal, mas eu posso ter uma retenção mensal e também uma retenção anual. Isso aqui é interessante a gente entender como funciona. Existe um conceito no mundo de backup que é o filho, pai e avô. É o tipo de retenção do backup. Com essa estratégia, você consegue ter backups diários e níveis de retenção diário, backups semanais e retenção de 4 semanas, e depois backups mensais e retenção de 1 mês para cada backup mensal que você faz. No final das contas, você vai ter uma estratégia de backup que vai te entregar um backup completo de todos os meses durante 1 ano. E o Azure ele consegue te entregar isso. Tá? Nathan, eu não quero esse tipo de estratégia. Eu quero algo um pouco mais... digamos que é algo mais exclusivo, um pouco mais rígido, beleza, você configura da forma que você bem entender. Então, aqui dentro eu posso dizer que eu quero que todo primeiro domingo de todo mês ele fica retido aqui por 12 meses. E anualmente,
em janeiro, no primeiro domingo de janeiro, ele fica retido aí por 10 anos. Significa que toda semana vai rolar um backup dessa VM no domingo 1h30. E aí ele vai criar retenções desse backup todo primeiro domingo do mês e vai manter essa retenção por um mês, por 12 meses, desculpa, por um ano. E ainda, essas retenções vão durar 10 anos a nível de backup anual. Então você consegue controlar esse negócio aí da forma que você bem entender e dá para deixar a coisa aí, enfim, a perder de vista. O que isso influencia para mim? Bom, se você está consumindo mais recurso, obviamente, você vai ter uma cobrança diferenciada em relação a isso. Né? Você tem os cofres de backup, e aí a gente vai ver essa questão do preço mais à frente. Nada abusivo, mas existe uma diferença sim. Caso você queira trabalhar diariamente, ele vai me entregar aqui a retenção diária. Tá? Então, eu posso dizer que eu quero que retenha esses backups todo domingo e reter isso aí por 12 semanas. Tá? Você controla da forma que bem entender. 180 dias e que seja. Bom, beleza, criei a minha política. Dei um OK aqui, ele vai criar essa política para nós. E a partir de agora eu posso selecionar ela para uma tarefa de backup que eu esteja criando. Tá, aqui ele está me oferecendo só a VM Backup 02, porque eu já tenho uma política criada em cima da VM 01. Tá, então clicaria nesse cara aqui, daria um OK. E aí ele vai fazer toda a parte de validação. E aí ele já me dá a opção aqui de Enable Backup. Eu não vou habilitar o backup aqui porque eu quero mostrar para vocês como já criar isso no momento da criação da máquina virtual. Então vamos esquecer esse cara aqui, mas se fosse um ambiente que eu já tivesse criado as VMs sem a opção de backup e depois estivesse criando o meu Vault, aí, meu serviço de site recovery, era só clicar em Enable Backup e aí nós veríamos ele já dentro do cofre, como nós vimos esse cara aqui, que é o backup Azure Backup, esse carinha aqui, da VM01, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Vamos testar o restore tanto da VM quanto do file recovery da VM? Sim, vamos testar. Sempre faz um full? Sim, ele faz um full e depois ele vai incrementando. Tá, eu tenho que conferir na documentação, mas salvo engano ele só faz full e incremental, ele não faz diferencial. O que faz certo sentido, né, por conta do consumo de storage na nuvem. Beleza, o Johnson respondeu aí, beleza, show. Bom, então esse seria o passo aí para a gente criar um backup de uma VM. É difícil pra caramba, né? Mas existe um processo que é muito mais simples, que seria o quê? Eu quero criar aqui, sei lá, um Windows Server 2016. Eu vou colocar aqui dentro do meu resource group mesmo, vamos lá, VM, Natan 01. Vamos usar esse cara, eu vou colocar lá em US, que é onde os meus recursos estão alocados. Vou manter esse padrão aqui mesmo, vCPU 3.5 de GB. Vou criar uma senha padrão com o usuário. Não pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele reclama. A gente vai habilitar o RDP, caso inicialmente eu não pretendo subir nada nessa VM, eu não pretendo acessar ela, é mais para mostrar o processo de criação. Aqui em disco vamos usar o Premium SSD, está sobrando grana aqui na conta. Vamos usar o padrãozão aqui de rede também. E aqui na parte de... Cadê? Beleza. Não, volta. Enable aqui, ó. Gerenciamento backups. Enable backup da VM. Se você clicar aqui, ele vai te falar, para guardar essa virtual machine contra deleções acidentais, corrupções, recomendamos, blá blá blá. Ele está te dizendo que você tem que fazer, que é a boa prática. Faça isso. Dei um on aqui, e aí ele vai me dizer, ó, você quer criar um novo Service Vault ou você já quer usar um existente? Por padrão, se eu já tiver criado esse serviço de Service Vault antes, ele já vai marcar aqui para mim. Se eu não tiver feito isso, eu posso muito bem vir aqui criar, tá? Eu crio um novo. No nosso caso, como a gente já tem criado, 2 inclusive, vamos usar esse cara aqui, que é o Backup Natan 01. Ele já me fornece qual política que eu quero utilizar. Detalhe, nós não finalizamos aquele backup anterior. Então, ele vai me mostrar só o Default Policy. Beleza. Se eu quiser ver os detalhes dessa política, ele já me mostra aqui, tá? Questões de retenção e tudo mais, ele já me mostra. Deu um OK. E aí, a parte de Advanced, Advanced Tag, nós não vamos trabalhar. Eu só quero mostrar para vocês como que fica a criação
a configuração de um backup já durante o procedimento de criação de uma VM. Eu posso dar um review create. Eu vou mandar criar esse cara aqui só para que a gente acompanhe, vai levar um tempinho aí, mas durante aqui a gente vai, quando ele finalizar, eu já mostro para vocês como é que fica lá na console de Surface Recovery. Deixa ele criar aqui, como é que tá o chat, legal, considera a compressão muito boa. Então, Yuri, a compressão é bacana, e inclusive a gente pode, existe a opção de configurar isso, né? Você pode dizer se você quer que comprime ou não. A Microsoft recomenda que arquivos MP3, arquivos MP4, JPEG, eles não sejam comprimidos, por conta do tipo de arquivo em si. Você pode perder muita qualidade, mas a compressão é muito boa, sim. Inclusive, se a gente fizer, eu não tenho aqui, mas eu me comprometo a gravar um vídeo à parte mostrando isso. A parte de base de dados de SQL, ele comprime bastante, tá? Uma compressão muito bacana. Então a gente consegue ganhar aí alguns gigas, gigas ou megas em relação ao tamanho de base original. Bom, ele está fazendo aqui toda a parte de deployment. Então, à medida que ele vai fazer, eu esqueci até de mostrar a vocês, à medida que ele vai fazendo aqui o deployment, ele vai criando todos os pontos lá referentes à máquina virtual, e aí depois nós vamos ver aqui que ele também vai criar a parte de backup do site recovery. E aí dá para validar depois lá dentro do site recovery. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Virtual Machine, não quero isso, eu quero esse cara aqui, Recovery Service Vault. Tá. Backup e Items. Beleza. Deixa eu ver aqui, essa opção selecionar backup. A máquina tem que estar dentro do mesmo grupo de recursos? Sim, ele vai reclamar se não tiver. Depois você consegue habilitar. Eu te indico sempre deixar na mesma região, dentro do mesmo RG, para que você tenha maior controle sobre o que está acontecendo na sua estrutura. Bom, nós vimos aqui anteriormente que, por exemplo, aqui no backup, quando eu clico em backup, foi rápido a parada, hein? Ele me dá a opção de determinar aonde que está rodando isso, se está no Azure ou se está no on-premise. Então, só para a gente ilustrar, isso não vai ser feito agora full. A gente vai fazer isso numa segunda live, porque leva um tempinho a mais. Tá? O que vai rolar aqui? Eu posso selecionar on-premises e eu posso dizer o que eu quero fazer backup on-premises. O que vai rolar aqui? Ó, eu quero fazer backup de files and folders, eu quero fazer backup de Hyper-V e de VMware. Hyper-V é mais fácil, né? Porque é um negócio da Microsoft, vamos fazer de VMware. O que vai rolar aqui? Clicando em preparar a infraestrutura, olha só, ele já me dá o download para eu baixar o Azure Backup Server, que é um pré-requisito para que eu consiga trabalhar, fazer essa ponte entre Azure e o meu ambiente on-premises. E aí, depois que eu baixar esse cara e instalar, é só eu marcar esse cara aqui, pum, e ele vai me dar uma opção de baixar as credenciais desse cofre. Esse mesmo processo ele é requerido para que a gente consiga fazer a configuração local. Tá? Eu preciso ter essas credenciais aqui. Esse é um arquivinho que ele manda, é como se fosse um certificado digital, e aí você pega aquele arquivinho e joga dentro do agente de instalação. Nesse caso aqui, ó, seria o MABS, M-A-B-S, que é o Microsoft Azure Backup Server. No outro carinha que nós vamos trabalhar, que vai dar para demonstrar, é o MARS. É a mesma ideia, só muda do B para o R, é o Microsoft Azure, salvo engano, Recovery Restore Server. Enfim, é o cliente que nós vamos utilizar lá embaixo, que não é para esses backups mais robustos e um pouco mais complexos, que sairiam daí do ambiente Microsoft. Então aqui, beleza, eu fiz tudo isso, cliquei no download, ele vai me dar o passo a passo para eu baixar o MABS, fazer a instalação num server e aí começar a brincadeira. Isso aqui é só para dar aquele pequeno spoiler, nós vamos trabalhar isso aqui numa segunda live ou em vídeos separados por conta do tempo que leva, mas aí respondendo a pergunta lá do início da galera, dá para fazer backup do ESXi, dá para fazer backup do vSphere, do vCenter? Sim, a partir desse cara aqui. E aí a ideia é o que? Você vai ter, vou até abrir um notepad, o que você vai ter nesses ambientes aí, para que fique bem claro. Nós vamos ter o Azure, que vai receber informação do MABS, que vai receber informação de um Process
Server. Esse Process Server é o cara que vai fazer o meio de campo, né? A gente pode até utilizar as mesmas máquinas para fazer isso. E aqui eu tenho um STZ, por exemplo. Então, esse cara aqui vai ser utilizado pelo servidor de processamento juntamente com o Azure Backup Server para mandar as informações para dentro do Azure. Tá? Então, eles que fazem esse meio de campo para que a gente consiga replicar isso aí e fazer backup. Aqui é mais em relação à replicação de fato. Para a parte de backup de arquivos locais, é muito simples. O que você vai fazer? Você vai instalar o Mars, que vai mandar informação para o Azure. Ponto final. Só isso. Simples. E a gente vai ver como é que faz isso agora. Bem tranquilo. Olha só. Aqui em Recovery Service Vault, eu vou voltar para cá e eu vou vir aqui no Backup. E aí eu quero on-premises e eu vou dizer que eu vou baixar só o Files and Folder. Quando eu marco ali que eu quero fazer backup de file and folders, ele vai me levar para uma mesma telinha. O que eu vou fazer? Clicar aqui no download. Esse download vai baixar o Mars. Olha só, Mars Agent Install. Esse installer aqui, eu tenho que pegar ele, colocar, instalar ele dentro da máquina virtual que eu quero fazer backup. Simples. A instalação dele é muito tranquila. E aí, para a gente simular isso, ao invés de eu subir uma estrutura local aqui no virtualizador e tudo mais, eu criei uma máquina virtual no próprio Azure, Windows 10, bem comum, para que a gente consiga simular como que isso aí vai funcionar. Tá? A instalação dele ela já está pronta, mas é muito fácil de ser feita. Deixa eu pegar aqui. O que acontece aqui? Eu fiz o download do Mars. Bom, aqui então, olha só, gente, o que eu fiz? Eu baixei esse cara, o Mars Agent Installer, fiz a instalação dele, e no momento em que eu vou fazer essa instalação, ele já vai baixar os pré-requisitos, framework e tudo mais, beleza? Ele vai fazer todo esse processo. E aí, ele vai me exibir essa tela aqui, crua, sem nada. O que a gente vai ter que fazer? Vir aqui em Register Server. Clicando em Register Server, ele vai perguntar se eu tenho um proxy, se eu não tenho, e aí vai variar de acordo com a sua estrutura. Eu vou dar um Next, e aqui é onde nós vamos ter que inserir o Vault Credential. Esse Vault Credential, ele está aqui, ó. Quando eu volto para cá, deixa eu voltar aqui no meu Service, Backup Natan, vamos vir aqui para Files and Folder, eu quero On-Premise, Files and Folder. Pum, preparar a infraestrutura. Quando eu venho aqui baixo ele e marco aqui, ó, já baixei e estou utilizando a última versão do Mars. Eu dou um download e aí ele vai me liberar para eu fazer o download da chave de proteção, tá? Que é esse Vault aqui, olha só. Cliquei aqui em download, ele já baixou aqui para mim. Isso aqui é o meu Vault Credential. Sem esse carinha aqui, eu não consigo registrar o meu server junto ao Azure. Nathan, se eu perder isso aqui, lascou-se vida? Basicamente, tá? Mas é importante baixar esse cara e salvar para vocês não terem problemas. Então, clico aqui em Browse. Vem aqui nos documentos, marca esse cara, dá um open. Provavelmente ele vai levar um tempinho aí para validar essas credenciais. E é provável, eu confesso para vocês que eu nunca fiz adicionar o mesmo server no mesmo Mars. Mas se ele reclamar é porque já está, ele já está instalado aqui, já está registrado. Tá, então vai processar aqui, vai demorar um tempinho. Enquanto isso, deixa eu ver aqui as perguntas, como é que estão as coisas. Danilo Dantas, essa live estará disponível no canal? Sim, a gente vai fazer isso. Com todas do Azure Week, nós vamos fazer isso. Tá? Vai estar lá disponível para todo mundo. Eu estou gravando aqui e caso a gravação não fique bacana, eu refaço, não tem problema algum e jogo lá para vocês. Vai ter pepino não. O que mais, galera? Aproveitar que está validando aqui, manda aí o que tá de dúvida. Quem tinha me chamado lá no áudio, se puder digitar, cara, que aí todo mundo acompanha e depois a gente vai abrir o microfone para a galera participar também. Rola toda a comunicação com o Azure entre o agente do HTTP? Sim, toda a comunicação ponta a ponta ela é criptografada. Essa chave seria legal ficar em outro lugar. O Rodrigo está perguntando, seria legal deixar essa chave em outro local? Sim. Tem que, é minha indicação, não deixar ela sair não. Grava e guarda ela no local protegido. Inclusive o próprio Azure ele tem um serviço de vault, de cofre, que aí você consegue deixar lá dentro bem guardadinho para não ter problema. Aqui o e-mail está conferência@capteles.com.br. O servidor de backup é apenas para VMware ou para Hyper-V também. Para os dois, cara. Se você estiver num ambiente local, você pode fazer a instalação do Mars, do Mabs, tanto para VMware quanto para Hyper-V. A credencial do Mars pode ser salva no Key Vault? Sim.
Marcel, desculpa. Marcel está perguntando sobre o backup do Maps. Sim, você pode usar para ambos. Se dá para salvar credencial dentro do Key Vault? Sim, dá para salvar. Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso para não ter problema. O Yuri está dando altas dicas. O Yuri, por exemplo, ele é aqui da cidade, é um amigo. Ele utiliza há algum tempinho já o backup do Azure e ele tem uma baita experiência positiva com isso. Tá? Ele já fez essa configuração, ele já utiliza isso aí, já fez restore, funciona tranquilamente. Tá? Salvou algumas vidas, né? A gente já passou por poucas e boas aí. Tá? Mas dá para fazer uma boa. Tem uma historinha para contar sobre isso, viu? O caso de um cliente que guardou a chave só na área de trabalho do servidor dele, só que quando ele pegou o ransomware, ele deu sorte que tinha um backup local que não foi afetado, então restauraram a imagem desse servidor a partir desse backup local para depois pegar a chave e restaurar o diferencial da nuvem. Ele nunca mais esqueceu de guardar a chave em vários locais, igual tínhamos recomendado no começo. Isso é bacana, cara. É aquele cuidado que às vezes a gente acha que é um exagero, mas na verdade é o que vai salvar a vida no final, quando é pepino. Marcel, o valor do Key Vault é baixo? Cara, depende, assim, eu acho baixo. Eu acho bem tranquilo. A gente pode dar uma olhada aqui e você me diz o que você acha, mas eu acho bem tranquilo. Você guardar, você vai pagar aí poucos dólares em relação a isso. Embora o dólar esteja um pouquinho alto, mesmo assim é bacana. Bom, voltando para cá, olha só. Então, o processo de registrar o server é aquele ali que eu mostrei para vocês. Estava demorando muito porque eu já tinha registrado e, como eu comentei, está um pouquinho lento aí as conexões. Mas, enfim, você registrou o server, bacana. Você já vai cair nessa telinha aqui. E aí, vamos fazer um teste. Eu posso... um outro ponto que é importante e que muita gente não se atenta. Quando você está fazendo o registro do server, depois que você informa ali a Vault Credential, você tem que definir uma senha. Essa senha ela pode ser definida na mão ou ela pode ser autogerada pelo o Mars. Eu gosto de gerar automaticamente, que ele gera um negócio que é bem pequenininha. Que eu acho que é isso que o Flávio está falando aqui. Tem casos que o cara coloca a chave dentro da unidade que está sendo feito backup. Perde o disco, onde está a chave? Pois é, no backup. E aí você não vai ter a chave para restaurar o backup, porque a chave para restaurar o backup está dentro do backup. Acontece, né? Vamos lá. Então, além do Vault Key, depois que você faz do Credential, depois que você faz aquele processo, ele te gera você tem que digitar uma senha lá ou deixar que o Azure gera. Eu gerei o meu aqui, não façam isso. Você pode até gerar esse cara na sua área de trabalho, mas não salva aqui. Pega isso e guarda as 7 chaves, seja no Key Vault, seja em qualquer outro lugar. Isso aqui é a sua chave. Eu não vou ter problema de mostrar esse negócio aqui, porque a gente vai deletar esse negócio aqui depois, né? Mas ele vai gerar esse arquivo em TXT, tá? Você tem um passphrase aí em texto plano. Esse aqui foi gerado automaticamente pelo Azure. Guarde esse cara. Se você perder no futuro, se você precisar de alguma outra coisa, você não vai conseguir recuperar isso, beleza? Então, feito todo esse processo para a gente fazer um backup de file bem simples, clico aqui em Backup Now, vou dizer aqui que é esse carinha que eu quero, a data, desculpa, vamos agendar um backup, eu não quero fazer backup agora, eu quero agendar um novo backup. Vamos lá, eu vou criar aqui nessa VM um outro arquivinho aqui, ó. Vamos criar aqui dentro do C2 ponto, uma pastinha backup novo. E dentro desse backup novo, eu vou copiar esses arquivos aqui. Eu criei um monte de TXT para a gente, só para simular, né, não ser algo muito pesado. Então, ó, dentro de C2 pontos, backup novo. Aqui ele está fazendo toda a sincronização do que eu tenho no meu cofre lá no Azure com o que ele vai trazer para mim. Então, ele busca políticas, ele busca todas as configurações que eu fiz. Vamos lá. Vamos dar um next aqui. Eu quero adicionar uma nova cópia. Aqui dentro eu já tinha um backup pré-programado dentro de C, arquivos para backup. Eu quero adicionar um novo item e eu vou colocar o backup novo. Veja que a seleção é bem simplificada. Você poderia ter aqui vários outros pontos, um D, um E, um F, que seja. É bem simples, tá? Clicou. Para quem utilizou o Windows Server Backup por algum tempinho, já vai conhecer esses caras. Dei um OK. Vou mandar um next.
E aqui eu defino quando que eu quero fazer o backup desse cara, todos os dias ou por semana. Ele me permite diariamente fazer 3 cópias. Então a gente pode, sei lá, é uma aplicação um pouco mais crítica, é a base de dados, enfim, que seja, você pode fazer pela manhã, à tarde e no final do dia. Tá? Então aqui daria para definir os horários. No nosso caso, como é só uma demo, não vou definir. Vou dar um next aqui. As políticas de retenção, ele já me traz aí o que foi a política, as retenções, a default policy que eu tenho lá. Então, se você quiser alterar isso aqui dentro, bacana, você poderia alterar numa boa. Dou um next e aí eu posso confirmar, faço um finish. Ele vai fazer toda a parte de tarefas de backup, vai criar esse carinha aqui. Tá? Então, ele, a partir de agora, ele está pegando, está salvando a minha tarefa de backup e está sincronizando com o portal. Quando eu faço isso, aqui nesse caso, vai levar um tempinho, literalmente um sync. Então, a tarefa que eu tenho aqui, eu posso startar ela lá no portal e vice-versa. Depois que ele fizer essa sincronização e criar esse backup, o que eu vou fazer? Vamos rodar o backup propriamente dito para ver como é que esse negócio funciona. Então, criei aqui a tarefa. Tá? Eu tenho aqui ó, a parte de itens que estão, retenções. Eu posso ver aqui em Backup Now. Clico nesse cara. Dou um Next. Dá para falar quem eu quero aqui, que seja. Vamos fazer um backup desse cara aqui. Arquivos para backup. E aqui ele vai começar a rodar. Então, olha só, aquilo que eu comentei, ó, ele faz um snapshot do volume. Depois que ele fizer o snapshot do volume, ele vai levar esses caras para o Recovery Service, que é lá para o seu Vault. Tá? Ele tá preparando e tudo mais. E ele vai começar a transferir os arquivos. Aqui é um backup leve. Então, ele está fazendo a transferência. Vamos aguardar aqui até concluir. Como é rápido, vai dar para segurar. Enquanto isso, vamos às perguntas. Wilson, grande Wilson, vai ter gravação sim, cara. Vai sim. Bacana. Alguém mais? Aproveita aí ó, que a gente está levando aqui, testando esse backup para as perguntas. As configurações de política ele está pegando lá do que definimos no Azure. Isso aí. Marcel, o canal é Nathan LLP. Deixa eu ver se eu consigo o link aqui para ti, cara. Aguenta aí. YouTube. Eu pego aqui. Você pega aí lá para ele? Show, bacana. Então aqui, agora a gente pode acompanhar, ele está fazendo transferência e tudo mais, agora ele está fazendo verificação de integridade. Toda cópia que é feita para o Azure, além de mandar, ele checa a integridade. Se tiver alguma zica, ele vai te alertar. Beleza, ó, fez o meu backup, e aí, se nós quiséssemos recuperar um arquivo, eu posso setar esse servidor ou outro servidor, para conseguir fazer o backup de outro servidor, browse. Aí eu precisaria do quê? Da credential. Se eu não tiver essa credential, eu não consigo conectar no outro server. É esse servidor aqui mesmo, vou dar um next. Vou escolher se eu quero restaurar a nível de file ou folder, ou se eu vou restaurar a nível de volume. Tá? No nosso caso aqui, eu só quero um arquivinho só. Então, vou dar um next, ele vai buscar o que eu quero. O meu volume, que foi o C2 pontos. E aqui ele vai me perguntar, ó, eu só tenho, obviamente, aqui eu só tenho o dia 24, né, com ponto de restauração. Então, eu clico no dia 24, seleciono a hora, eu tenho as 2 horas disponíveis aqui. Essa hora está diferente por conta do time zone lá da VM que foi feito. Então, eu vou querer pegar aqui, ó, 11h53, que foi meu último, e ele me dá uma opção de montar. Tá? Quando eu monto isso aqui, ele vai literalmente abrir o disco abrir o C2 ponto, aquela pastinha que a gente fez a cópia, e ele vai me permitir buscar esse arquivo como se eu estivesse navegando no disco local. Tá? Pode ser um Ctrl+C, um Ctrl+V aí, ou ele, dependendo do volume, ele te indica fazer uso do Robocop. Deixa ele só processar ali para a gente ver. Wilson, exemplo, quem vai sair de um LTO4 com Vim Backup para o Azure? Wilson, eu não consegui entender sua pergunta. Depende muito do que você precisa. A princípio eu te digo que atende, mas eu não posso te confirmar isso. Se você conseguir mandar mais detalhes aí, a gente tenta, o Flávio, o Johnson, a gente dá uma olhadinha junto. Eu entendi no sentido de justificativa, né? Porque quem já investiu no equipamento, em fitas LTO, se está funcionando bem, realmente alguns clientes têm dificuldade em aceitar. Isso me baseando na experiência que eu tive há uns 3, 4 anos atrás com um caso parecido. E aí, nesse caso, cabe indicar a abordagem do Backup 321, né? Que eu até mando o link aí como referência para o pessoal olhar depois.
Que aí o Não, cliente não abre mão do backup local que ele tem, mas não deixa de ter a proteção da nuvem, já que o entendi, entendi. investimento não é tão alto. Bacana. Wilson, você colocou ali referente a custo. Tem esse lance que o Johnson comentou, e eu também considero o seguinte: bom, nós vamos migrar, aí você tem que entrar naquela análise um pouco mais gerencial. Por que que eu vou migrar? A LTO não está atendendo? O custo de manter ela está muito alto? Não, eu estou querendo migrar porque eu quero ir para um negócio mais novo, mas sem uma justificativa financeira ali. Não migraria, cara, sendo bem sincero. Se você já tem uma estrutura que está funcional para ti hoje e você quer, por mero uso de tecnologia nova, não migraria. Utilizaria o Azure junto com casando com o que o Johnson falou. É uma estratégia 3-2-1. Você vai ter aí 3 cópias, 2 em locais distintos, que seja uma LTO e um NAS aí em outro canto da empresa, ou um colocation, e vai ter um para fora, que aí você pode usar o Azure. Né? Você vai catar isso aí e levar para o Azure. Acho que essa seria uma boa opção. Não sei se o Flávio ou se o Johnson concordam, mas eu entendi, foi esse lance que eu entendi, nessa pegada aí que eu entendi. Isso aí, concordo plenamente. Show, show, show. Beleza, E então, se conseguir, tá, sei lá, demonstra depois aí a calculadora do Azul, para eles verem sim, quanto sim. é simples estimar valores, por exemplo, para um servidor de 1 tera de backup no cliente, que é comum ter, né, em pequenas e médias empresas. Show, show, show. Finalizando aqui, e a gente vai executar depois o restore do file a nível de arquivo ali da VM, eu já pulo lá para a calculadora. Bom, então aqui, para a gente não embolar muito meio de campo, fiz o restore, dei um browse, ele buscou o que eu tinha, fez a sincronização, e ele já me indica aqui, se você quiser uma performance maior em cópias, utilize o Robocop. Robocop é aquela ferramenta em linha de comando que é sensacional para a migração de file server. Embora nós tenhamos aí o Migration Service junto com o 19, o Robocop ele ainda é muito utilizado. Tá? Então eu só vou dar um OK aqui, é só uma indicação que ele faz, e aqui ele já me mostra, eu dei um browser, ele já montou para mim no F2 uma unidade com os arquivos que eu tinha. Então vejam que ele já incluiu aqui também o backup novo. Tá, e aí se eu quiser restaurar só esse cara aqui, o arquivo copy 1, eu venho aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V. Se fosse um volume maior, obviamente eu utilizaria o Robocop. E aí recuperei o que eu preciso, o arquivo está intacto, tá bonitinho. Não é criptografia, não é transfer, foi só um copy e cola. Fecho aqui, mando desmontar. Você quer desmontar? Sim. Fechou. Acabou, recuperei meu arquivo. Simples, fácil e rápido. Né? Bem tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui aquele nosso arquivinho que eu baixei ali. Eu vou executar ele como aqui, falando da recuperação de arquivo a nível de VM. Tá? Eu baixei esse cara aqui, que é o script, e tenho a senha dele. Eu vou executar como administrator. Ver se ele vai me permitir. Beleza. Azure File Recovery, está processando. Vamos só ver o que ele vai fazer. Enquanto isso, se não funcionar, eu gravo depois separado, tá? Como é ao vivo aqui, vamos ver o que vai rolar. Open Explorer to browse for file. After recovery, desmonte o disco, beleza? Vamos ver aqui o que ele me trouxe. Deixa eu só terminar de processar. Meu maior, o que a gente tem aqui no chat? Wilson, meu maior receio é a velocidade do link e o tempo de restore, precisando de algo grande aí. A gente tem que considerar isso, é um ponto de atenção em relação a backup, mas isso aí vai de frente com qualquer solução em nuvem que você utilizar. A qualquer uma, seja para mandar ou seja para enviar, você tem que levar isso em conta, a questão da infraestrutura física. Vamos lá. Olha só, eu vou trazer para cá, só para vocês. Se liga. Vocês estão vendo aqui a tela do meu Explorer? Só confirma para mim aí. Eu estou com o Azure, com o portal do Azure e estou também com o Explorer aberto aqui. Sim, Beleza. sim.
Bacana. Olha só. Estamos vendo. Ele montou para mim aqui ó, o D dois pontos e o F dois pontos. Lá na minha VM, se nós subirmos ela aqui novamente, deixa eu puxar a VM aqui, só para a gente confrontar. Ó, aqui no meu Explorer, o que, que eu tenho? Eu tenho um C, que ele montou como um F, eu tenho um D. Tá? Esse D dois pontos aqui é o storage temporário que toda VM vai ter. Então, a mesma ideia está aqui. O storage temporário está aqui, está vazio. Eu tenho o F, que é o Windows. Então, ó, vamos fazer aqui o Users, Nathan, que é o meu perfil. Deixa eu ver se ele vai reclamar de alguma coisa aqui em relação a usuário e senha. Pode demorar um tempinho. Marcel, a primeira, não sei se você reparou, a primeira vez que eu rodei essa tela, eu rodei ela com um usuário comum. Ela requer elevação de admin. Então, você tem que baixar o scriptzinho, dar um botão direito e executar como administrador. Que aí vai passar. Aqui, meu povo, ele tem essa checagem que a gente faz é da minha máquina para o Azure, tá? Eu não baixei todos os arquivos para minha máquina. Ele fez uma conexão aqui, ó, se vocês verem, tem um iSCSI target. Então é uma conexão que a gente faz direto lá no portal para buscar esse. É um VHD, basicamente. Aí eu conecto esse cara aqui no meu PC ou na máquina que vou fazer o restore a nível de arquivo para conseguir buscar esse cara. Tá? Eu estou fazendo isso, gente, para vocês verem como que funciona. Tá demorando um pouquinho? Sim, mas acho que é bacana para vocês verem como que funciona a parada. Enquanto isso, pipoca a pergunta aí que o Johnson tá maluco para responder um monte de pergunta hoje. O Flávio e a assistente dele lá também, eles já me mandaram no WhatsApp aqui que eles estão até tristes, que tá tendo pouco. Manda aí. A galera tá afim de ajudar. Calma aí que tá quase acabando, galera, quase acabando. Você vai conseguir ver aqui. Quem quiser dica de produtividade local, familiar e na nuvem, o Flávio entende, viu? Pensa no cara produtivo. Um pouquinho. O homem grava curso. Olha, ele grava curso, ele dá consultoria, dá atenção para a filha e para que está chegando, tudo ao mesmo tempo. O cara é bom, o cara é diferenciado. E ainda arranja tempo para vir aqui em São Paulo fazer tomar live, umas caipirinha comigo no evento, lá no evento da Microsoft. Massa, massa. Marcel, vamos falar sobre a Azure File Sync? Tá, posso pôr na lista, cara. Posso pôr na lista. Wilson, em relação a ransomware, existe alguma proteção igual do OneDrive? Cara, você tem backup e você tem o que a gente chama de timestamp, né? São pontos de restauração. Então, eu fiz backup hoje, peguei o ransomware e primeiro que ele vai estar em nuvem, então não vai ter ransomware. Se eu fiz um backup dos arquivos que estão encriptados, você tem pontos de restauração. Então, aqui, por exemplo, quando eu fiz o restore, queria mostrar que aqui vai demorar um cadinho, né, por conta do fetching. Mas aqui, ó, dia 24, eu tenho esses pontos de restauração, que inclusive eu consigo definir quantos pontos eu tenho, eu vou criar lá na minha política. Então, exemplo, 11h50 eu fui infectado, 11h53 rodou aí um dos backups. Cara, eu vim aqui no 10h52 e restauro. Simples. Né? Inclusive, se eu montar esse cara aqui, vocês vão ver que não vai ter uma pasta, aquela backup novo não vai ter. Ele só vai ter arquivos backup, que foi antes, que foi a primeira cópia que eu fiz. Então, você tem esse versionamento aí. Sei que você, como um cara de segurança, de cybersecurity, vai me dizer que não é a melhor prática, mas é mais um ponto que você tem para conseguir recuperar seus arquivos. Dá para fazer isso. Tá demorando pra caramba. Infelizmente, o link não está nos ajudando. Eu vou deixar processando. Tá, mas o que eu queria mostrar para vocês é aqui. Opa, só falar, ó. Vamos lá. Montou aqui Nathan, ó, desktop. E aqui, backup. No momento que eu fiz a cópia, tá? Se eu tivesse executado um backup da máquina agora, já teria toda a minha área de trabalho. Esse cara aqui, ó, foi criado às 4h31. Então, se nós confrontarmos aqui, ó, esse carinha aqui, foi o backup que eu criei. Inclusive, eu até deixei aqui a marca do tempo, ó, dei um F5. Foi criado hoje à tarde.
quando eu estava montando aí o ambiente para nosso teste. Beleza? Então vejam, eu tenho aqui um backup a nível de arquivo dentro de uma VM. E aqui eu posso copiar para onde eu quiser e bem entender. Beleza? Então deixa eu fazer aqui desmontar esses caras, para a gente não ficar pesando. Eu posso dar aqui... já vai desmontar sozinho, que eu cancelei o script. E voltando para cá, aqui o Wilson, veja, ó, se eu der um browse, ele vai pegar o meu último ponto de restauração. Eu só tenho arquivos para backup. Tá? Eu não tenho aquele backup novo, que foi a pastinha que nós criamos depois. Então dá para fazer isso aqui numa boa, te ajudar aí nessa empreitada contra os ransomwares. Beleza? Meu povo, em relação à prática, o que eu preparei foi isso. Sobre isso que nós falamos aqui, prático. O que vocês têm de dúvida? Vai falando aí que eu já vou passar para a parte de precificação. Nós já batemos aqui a 1 hora combinada, para a gente não estender muito. Tem algum ponto aí que ficou em dúvida e tal? Essa parte de restore aqui da máquina virtual e tudo. Algo que vocês não entenderam? Natan, mostra como configurar e-mails de relatórios de backup. Tá, a gente pode vir aqui, ó, em alertas. E aí, a partir desses alertas, nós criamos várias... a gente tem aqui, ó, o Resource, o Backup Natan 01. Aqui ele não vai deixar, cara, porque eu já tenho alguns outros alertas, tá? A conta limita. Mas aí a condição é se o status for erro, e aí o meu Action Group eu criaria dizendo para mandar e-mail para mim, para o meu administrador, para o meu analista, que seja. Beleza? Então, aqui em alertas nós conseguimos criar isso. Show de bola. E aí, para quem ficou em dúvida, curioso lá do lance do recovery a nível de arquivo que eu fiz da VM, aqui dentro de Backup Items, Virtual Machine, eu vou selecionar a minha máquina, que é essa aqui, ó, VM Backup 01, dei 2 cliques nela, e aí eu posso dizer, ó, eu quero restaurar essa VM, ou eu quero fazer um File Recovery. Eu queria deixar uma pergunta aí para a galera. Eu sei que vai estender mais um pouquinho, mas o chat está conversando bastante. Se eu quiser pegar esse backup aqui e criar uma VM nova, dá? O que vocês acham? Dá para fazer? Ou eu só consigo recuperar o VHD, baixar ele aqui e jogar? Se eu quiser restaurar a VM inteira e criar uma nova a partir de um timestamp aqui, a partir desse cara aqui, ó, dá para fazer? O Leandro dos Santos disse que acha que sim. Sim, dá sim. Todo mundo dando spoiler. Pois é, dá para fazer. Tá? Você pode clicar aqui em Restore VM. Você tem aqui também a opção, tá, de Restore VM. E aí a gente pode escolher restauração dela. Posso criar uma nova máquina virtual ou eu posso restaurar os discos. E aí eu tenho que dizer para onde que eu vou restaurar. Tá? Então, assim, se, por exemplo, se eu quisesse... eu tenho esse backup aí, sei lá, de semana passada, de uma máquina virtual, e eu quero baixar esse VHD. Eu venho na opção de Restore Disk e aponto para o meu blob. Eu criei lá no meu Storage Account um blob. E baixo esse cara aqui, vou lá, pego ele, baixo o VHD, fechou. Se eu quiser criar uma nova VM baseado no meu timestamp, eu posso criar aqui, VM, Natan, Backup 02, por exemplo. Eu crio ela aqui, aponto meu Resource Group, jogo a Virtual Network, Subnet, Default e pum, dei um OK aqui, ele vai começar esse processo. Ele já vai recuperar a minha VM, aonde eu disse, no RG que eu disse, baseado nesse timestamp. Então, meu povo, é uma ferramenta que está aí na mão, é simples de fazer, é simples de gerenciar, a gente está vendo aqui, é muito intuitivo. E o melhor, vamos lá, aqui ó, backup em nuvem. Veja que maravilha. R$20 para uma instância menor ou igual a 50 GB. Se ela for de 50 a 500, 40. E se ela for maior que isso, 40 a cada 500. Então, se eu tenho 1 tera, Johnson, me corrija aí se eu estiver falando besteira, me corrija aí. Você vai pagar menos de R$100 para uma instância de 1 tera. É isso? Isso aí. O por giga é baixíssimo. Então, vamos lá, gente. Imagina, tenho meu servidor de arquivo de 1 tera. Eu vou pagar R$100, menos de R$100 por mês para manter isso seguro na nuvem. É nada. Entra lá na página inicial e entra na calculadora por lá, que aí a gente simula na hora.
que a gente consegue selecionar lá o serviço, já vai simulando até consumo de espaço, período de retenção, tipo de storage, se é com Massa. redundância local ou não. Então aqui, ó, eu tenho aqui essa parte aqui, né, Johnson? Isso, essa mesmo. Beleza, então aqui a gente vai definir, ó, qual a região, qual que é o tipo, é isso? Se é VM, se é um servidor local, SQL em Azure. Vamos brincar com VM aqui. Sei lá, quantos gigas? 2 teras? Só que aqui está em real. Deixa eu Pode colocar isso. pôr, é isso. Com o VM geralmente tem menos, né? Vamos simular um servidor físico com 1 ou 2 teras e uma VM com uns 500 gigas. Beleza. Então, eu acho que eu até já tenho aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui. Deixa eu só apagar essas minhas consultas, que senão vai bugar o nosso valor final ali. Deixa eu limpar esse cara aqui. Beleza. Então, vem cá. Backup do Azure. Beleza. Então, vamos fazer backup de uma VM com 1 tera, não é isso? E aí, galera, a gente pode escolher aqui se eu quero uma redundância local, se eu quero uma redundância regional, ou se eu quero uma read access regional. Tá? Isso aqui basicamente, aqui você tem cópias locais, no mesmo ponto ali você teria basicamente 3 cópias, né, distribuídas em unidades de storage no mesmo local. GRS você teria 6 ou 12, salvo engano, e o RA, GRS, você está espalhado aí geograficamente e ainda consegue ter leitura e escrita dos dois lados. Você consegue setar uma variação de acordo com o seu consumo e a partir de pontos de recuperação, quantos que você quer e tudo mais. Beleza? Você quer adicionar algum detalhe aí, Lu Johnson? Opa, só vamos adicionar mais um com um tipo de servidor local? Vamos lá. Deixa eu clonar esse cara. E aí aqui, servidor local. Com 1 tera também? Uhum. Vamos simular ali uma variação moderada, uma redundância, explicar para o pessoal a redundância ali, né? LRS, GRS, para o pessoal saber a diferença. Um outro cuidado que o pessoal deve tomar é que, apesar do LRS ser mais barato, por padrão, novos cofres de backup sempre vêm como GRS. Então, pode acabar ficando um pouco mais caro se você faz uma estimativa LRS e na hora de configurar o primeiro backup esquece de mudar de GRS para LRS, porque você não muda depois da primeira configuração do backup. Já teve caso que eu esqueci e eu tive que apagar o cofre de backup do cliente e criar de novo. Ainda bem que eu lembrei disso tipo no primeiro dia do backup ou até antes de executar, Se eu não me primeiro, mas já engano, tinha ele fica configurado a aqui. gente. Ele fica aqui, não é isso, o Johnson? A parte Isso aí onde mesmo. você Daí determina. ali, a Backup Configuration, clica ali em Update. E aí você define se vai ser aquele. Já vem redundante. É até uma mensagem quando você cria o serviço de site recovery, ele te informa, tá? Ele aparece um banner em laranja escrito: seu backup por padrão vai ser configurado como gel redundante. Se você quiser alterar, você tem que vir aqui e mexer. Tá? Como a gente já fez, é o que o Johnson falou, como nós já fizemos um backup, ele não permite fazer isso. Só perguntei sobre a simulação ali dos custos após um mês, após um ano que vem por padrão, mas isso aí é mais para a gente ter uma previsão, né? E aí pode Sim, alterar sim. ali, ó, na calculadora de custo de Após armazenamento. um mês, após um ano, em estado estável. Assim, o que acontece? A gente aqui está trabalhando baseado em dólar, né? Mesmo que a gente altere aqui embaixo para real brasileiro, tudo isso aqui é trabalhado em dólar. Então, nós estamos suscetíveis a isso. Essa forma de contratação é via... Aqui você está fazendo um cálculo grosso dentro da calculadora do Azure e você pode ir lá e trabalhar com Pay as you go. Se você trabalhar com um parceiro em cloud, um CSP, ele vai te passar o valor e aí você vai ter aquele valor ali definido. Né? Você não vai sofrer com as variações de dólar. Não é isso, Johnson? Isso, dependendo do que for fechado com parceiros, sim. Tem uns que fazem contratos de um ano, tem outros que fazem mais, aí vai de cada caso, né?
Bacana, bacana. O Diogo fez até uma consideração aqui, lembrando que se uma empresa comprar via cartão de crédito, não são considerados impostos, exatamente. É uma das vantagens de você trabalhar com CSP, né? E uma das vantagens do Azure, propriamente dito. Já está nacionalizado, você tem todos os impostos ali já embutidos no que você precisa. Beleza? Eduardo, poderia explicar mais sobre LRS e GRS? Cara, de forma bem rápida, tá? A gente pretende trabalhar esses pontos quando for falar sobre Storage Account. LRS é Local Redundant Storage. Você trabalha com replicações locais. Então, imagine que você tenha um rack e dentro desse rack tenha várias storages espalhadas, a grosso modo. E aí, quando você tem LRS, você tem 3 cópias sendo disparadas para unidades de storage distintas. Dentro daquele mesmo rack. Se você trabalha com o GEL vem geograficamente, então você tem aí suas cópias espalhadas por zonas geográficas distintas. Então, existe um pareamento entre zonas, mas a nível de exemplo, eu posso dizer que o meu cofre que está em West US, ele está sendo, quando eu trabalho com GRS, ele está sendo replicado para uma outra região, ele está sendo replicado lá para a Europa, por exemplo. Tá? Isso aí, novamente, a nível de exemplo, existem os pares de zona. Essa é a grande diferença. Nós ainda teríamos aí o ZRS, que é o por zona, e nós teríamos o RAGRS, que aí é um nível a mais, que é o Read Access. É uma escrita e leitura nos 2 pontos de replicação. Basicamente é isso, mas a gente vai tratar isso com mais detalhes dentro de uma live que nós fizemos sobre Storage Account. Beleza? Bom, eu acho que nós já estouramos o nosso prazo, mas foi um papo muito bacana. Johnson, você tem alguma consideração? Flávio? Opa, não, nadinha. Ficou perfeito. Obrigado pela presença, pessoal. Show, Flávio. Sua Não, assistente também aprovou não. aí? Opa, aprovado. Massa, show. Não, ficou bacana. Ficou bacana sim. Show de bola. Meu povo, então quem tiver qualquer dúvida, eu vou manter ainda aqui, a gente vai manter aqui o chat aberto um tempinho, eu vou finalizar a gravação e vou abrir o microfone aí para a galera bater um papo, tá? Não prometo ficar muito tempo, mas a gente consegue fazer isso, beleza? Então, deixa eu só fechar minha tela aqui, voltar para mim. Muito obrigado aí por todo mundo que participou. Lembrando que amanhã, até sexta-feira, nós vamos ter conteúdo para a galera que está em home office, para a galera que está em férias, enfim. A gente vai apoiar vocês nessa parte de estudo aí com o Azure Week. Amanhã a gente vai ter o Flávio Ferreira falando sobre Teams. Eu não perderia, porque vai ter uma baita novidade aí. Eu vou começar a dar uns spoilers por agora. Assim, quem quiser aprender a mexer com Teams, vem logo, cola na live. Na quinta-feira a gente tem o Johnson falando sobre o Microsoft 365. Vocês vão pirar o cabeção em tudo que dá para fazer, a quantidade de serviços que nós temos atrelados aí, seja nuvem, seja Office 365. E na sexta a gente vai ter um conteúdo super bacana com o Marco Sena falando sobre segurança e identidade em ambiente cloud. Tá? Então a semana está muito bacana e aí vai depender do que? Qual que é a nossa ideia? Como eu falei, a gente quer manter esse evento inicialmente todo mês, uma semana de todo mês vai rolar, tá? E aí vocês dando um ok para nós que tá legal, que os conteúdos estão bacanas, a gente vai aumentar essa frequência, beleza? Então muito obrigado por todos que estiveram aqui conosco, um grande abraço e até a próxima, valeu!